Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. Hoje iremos dar continuidade aos nossos estudos sobre a civilização grega, acerca do mundo grego. O vídeo de hoje tem o tema O Período Clássico. Como o nome já diz, período clássico é o momento onde nós teremos ali o esplendor e o desenvolvimento, o auge da civilização grega. É onde será encontrado o auge da civilização democrática ateniense, surgirá o século de Péricles, como nós falamos, o grande legislador Péricles, que irá ampliar ali a democracia ateniense. É o momento onde nós teremos ali os principais pontos que modelam a sociedade ocidental da qual nós vivemos. No entanto, antes de iniciar esse período de gloriosa desenvolvimento, principalmente em Atenas, as cidades-estado gregas, as polis gregas, passaram por um período de grande prova. Foram colocadas à prova justamente os modelos que se desenvolveram tanto em Atenas quanto em Esparta. Essa prova, esse perigo que passaram as cidades-estado é justamente o elemento mais significativo de todo esse momento do período clássico. Nós estamos falando justamente das assim chamadas Guerras Médicas, um período muito turbulento em que nós tivemos ali a tentativa da invasão persa sobre a Península Balcânica, sobre o mundo grego. As Guerras Médicas recebem esse nome justamente porque o povo persa que vai tentar invadir a Grécia é justamente o povo também chamado de Medo-Persa. Essa guerra tem o seu início justamente devido a questões comerciais. O Império Persa, grandioso, gigantesco, incomparavelmente maior do que o mundo grego, dominava toda a Ásia Menor. Lembra que nós falamos um tempo atrás? A Grécia Asiática. Ali, as antigas cidades, que eram antigas colônias gregas, estavam sob o domínio do grande imperador Dario I, o imperador da Pérsia. Essas cidades não estavam contentes em ser dominadas, gostariam de ter a sua independência e se revoltam contra o domínio persa. Essa revolta, neste processo de revolta, essas cidades receberam auxílio de algumas cidades gregas, inclusive a cidade de Atenas. A cidade que se revoltou, que foi muito famosa nesse momento, foi a cidade de Mileto. Bom, mesmo contando com o auxílio das polis gregas, não teve condições das cidades da Ásia Menor conseguirem se rebelar contra o Império. Elas acabaram sendo derrotadas, inclusive Mileto acaba sendo destruída, ela é incendiada. Dessa forma, o Império Persa então decide que não vai mais tolerar afrontas, não vai mais tolerar esses abusos perpetrados ali justamente pelas cidades gregas. Decide então pela invasão. É nesse momento que nós temos que Dario I faz em 490 a.C. a Primeira Guerra Médica. Devido a essas questões envolvendo ali o domínio do comércio do Mar Egeu, sempre o comércio do Mar Egeu promovendo guerras, devido a essas questões, Dario I invade a Grécia levando um exército na época que contava com cerca de 50 mil persas. Nós temos ali que as cidades gregas, principalmente Atenas, convoca outras cidades para tentar impedir esse avanço. Os gregos até chegam a convocar os gregos atenienses chegam até mesmo a convocar os espartanos, que não se envolvem nesse primeiro momento do conflito. Os atenienses, então, contando apenas com a destreza do general Milcíades que comandava 10 mil persas, ou seja, 5 para 1, consegue fazer um evento grandioso. Milcíades consegue criar uma estratégia na batalha, conhecida como a Batalha de Maratona, onde ele consegue impedir o desembarque desses 50 mil soldados persas. A vitória de Milcíades foi, assim, um grande feito, até certo ponto inesperado para os próprios atenienses. Para contar aos atenienses a vitória de seu general, é designado um soldado que, após batalhar durante muito tempo no conflito acontecido em Maratona, corre da planície de Maratona, onde aconteceu a batalha, até a cidade de Atenas. Chegando lá, esse soldado, com o nome de Fidípides, ele dá a notícia da vitória dos gregos sobre os persas e tem ali, provavelmente, um infarto. Ele cai morto.
Esse soldado vai acabar sendo homenageado porque, em homenagem à sua corrida, em homenagem ao seu grande feito, surgiu uma prova da Olimpíada grega, a prova da maratona, onde se corre a mesma quantidade que Fidípides correu naquele momento. Esse grande feito marca um grandioso ponto de virada na história militar de Atenas. Atenas, né, nós falamos há pouco que a cidade, que era a grande cidade militar da Grécia era Esparta, mas após vencer uma batalha, Atenas após vencer uma batalha tão desproporcional para a época, temos então que Atenas também é elevada à categoria de grande polis guerreira. Mas, no entanto, meus queridos, Dario é obrigado a voltar para o Império Persa. O Império Persa, lá no Oriente, não sofreu grandes derrotas, né? Nós temos ali mais que é o ego de Dario que vai ficar afetado, vai ficar abalado. Dario nunca mais conseguiu voltar para tentar fazer valer ali a sua honra. No entanto, seu filho voltará e tentará mais uma vez conquistar a Grécia. Em 480 a.C., nós temos então que o grandioso Império Persa tentará mais uma vez a invasão. Em 480, nós já temos o grande rei Xerxes I. Xerxes, então, trazendo uma legião de soldados que calcula-se, não temos exatamente a quantidade exata, né, de soldados, mas calcula-se que esteja girando em torno de 200 mil soldados. E desembarca então, planeja vir para a Grécia, fazer valer ali, lavar a honra dos persas que ficaram manchadas 10 anos antes, com a derrota sofrida para os atenienses. Xerxes I, então, já começa fazendo umas coisas fantásticas na guerra. Para atravessar o Estreito de Dardanelos, um local onde onde iria atravessar os seus soldados, Xerxes, então, já que não havia pontes, Xerxes manda colocar um navio à frente do outro, criando uma espécie de ponte para que ele pudesse atravessar com os seus soldados, marchando com os seus soldados dessa forma. Xerxes, então, começa a desembarcar, também vindo pelo norte e descendo para conquistar a Grécia. Existem várias batalhas que aconteceram neste momento na Segunda Guerra Persa, na Segunda Guerra Médica, na Segunda Guerra Greco-Pérsica, mas algumas devem ser nomeadas, principalmente a chamada Batalha das Termópilas. As Termópilas é um estreito, uma espécie de corredor, onde só passarão ali, teoricamente, uma quantidade específica de soldados. Pensando nisso, o grande rei militar de Esparta, o rei Leônidas I, então leva os seus soldados de elite, leva a sua guarda pessoal para poder barrar o avanço persa nas Termópilas, que fica muito ao norte de Esparta. Você deve estar pensando, poxa, mas por que Leônidas não levou o exército? Por que Leônidas só levou 300? Bom, meus amigos, Leônidas não levou o exército de Esparta justamente porque os éforos não permitiram. Lembre-se, quem toma as decisões em Esparta são os éforos, e eles não permitiram que Leônidas levasse o exército, simplesmente porque Esparta, uma cidade extremamente religiosa, estava passando por um festival religioso chamado Carnéia. Neste momento, então, Leônidas percebe que ele não poderia deixar escapar essa oportunidade de usar a geografia das Termópilas, dos chamados portões quentes, para impedir o avanço persa. Leônidas, então, leva os 300 e acaba sendo auxiliado por vários soldados enviados por outras cidades. Calcula-se que Leônidas liderava uma força estimada em torno aí de 5 mil gregos contra os exércitos persas. A estratégia de Leônidas era justamente usar a habilidade e a maestria militar dos espartanos para fechar os portões quentes, para impedir, criando uma barreira impenetrável, onde os persas não conseguissem passar. Realmente, a estratégia militar espartana era muito superior. Os espartanos, liderando a sua comitiva, conseguiram resistir aos persas por 3 dias. Infelizmente, depois de 3 dias, os espartanos foram traídos e a traição, então, os deixou cercado. Antes de ser cercado, Leônidas, então, mandou os outros gregos para casa para reforçar a segurança de suas próprias polis, mantendo apenas ali os 300 soldados espartanos. Os espartanos jamais se rendem.
E é por isso que Leônidas fica ali e luta até a morte. Ao derrotar os espartanos nas Termópilas, apenas os 300, o exército persa chega em Atenas. O ódio de Xerxes I contra os gregos é tão grande que Xerxes manda incendiar Atenas, manda destruir por completo a cidade. Mas ela já estava evacuada. Os 3 dias que o exército espartano, que os 300 espartanos seguraram o exército persa nas Termópilas, foram imprescindíveis para garantir a organização das polis gregas. Nós temos então que o exército espartano é liberado, acordos com as outras cidades são formuladas e Esparta se alia com Atenas. Atenas evacua a cidade e quando os persas chegam para destruí-la, já não tem mais nenhum morador vivendo lá. Nesse quesito, então, é importantíssimo entender a resistência dos 300 para fazer valer ali essa nova organização das cidades. Né? Dessa forma, então, nós temos então que outras batalhas irão acontecer. Uma das batalhas mais famosas é uma batalha marítima, a Batalha de Salamina. A marinha persa era incomparavelmente maior do que a marinha ateniense. Os atenienses eram exímios marinheiros, mas segundo a tradição, nós temos que houve o auxílio dos deuses nessa batalha. A marinha persa, ela vai ser praticamente toda destruída numa grande tempestade. A marinha persa era mais que o dobro em quantidade de navios, os navios do momento, os chamados triremes. Os triremes eram utilizados de uma forma em que eles tinham um esporão de bronze em sua ponta e essa ponta do navio era lançada sobre o outro, fazendo um buraco gigantesco e afundando o navio então no mar. Com a tempestade, grande parte dos navios gregos sobreviveu, enquanto os navios persas foram destruídos. A Batalha de Salamina marca uma grande vitória dos gregos. Além da vitória dos gregos em Salamina, nós tivemos também a Batalha de Plateia, a Batalha de Micale. Batalhas essas que vão cada vez mais solidificando a força militar grega sobre a força militar a força militar dos persas. Nós temos então que em 479 os persas são derrotados, são forçados a recuar. Dessa maneira então os gregos eles vão criar uma estratégia para tentar proteger as cidades gregas de uma nova invasão. Surge então a chamada Liga de Delos. A Liga de Delos era uma reunião das cidades gregas que iriam se preparar contra uma possível retomada da guerra greco-pérsica. Essa Liga de Delos iria recolher dinheiro, a Liga de Delos ia recolher armamentos, a Liga de Delos ia recolher tudo aquilo que fosse necessário para promover uma batalha e uma guerra mais segura contra os persas. Quem liderava a Liga de Delos foi Atenas. E é justamente sob a liderança dessa Liga de Delos que Atenas floresce. É justamente liderando a Liga de Delos que Atenas enriquece. É justamente nesse momento que nós temos o chamado imperialismo ou hegemonia de Atenas. Atenas utiliza os recursos da Liga de Delos. Atenas utiliza os armamentos da Liga de Delos. Atenas até transfere os recursos, os armamentos e o tesouro da ilha de Delos, daí vem o nome, para a sua cidade. Dessa forma, Atenas usa isso para enriquecer e se fortalecer cada vez mais. Quando alguma cidade tentava sair da Liga de Delos, Atenas pressionava, utilizando a violência. Bom, a paz definitiva que vai ser assinada entre gregos e persas vai ser justamente a chamada Paz de Cálias. Olha só, a Paz de Cálias irá ser assinada em 449 a.C. Dessa forma, os persas abdicam de seus interesses, os persas abdicam de suas tentativas de invadir a Grécia. E aí vem uma questão. Se os persas abdicaram de seus interesses de invasão sobre a Grécia, para que manter a Liga de Delos? E mais, para que manter a Liga de Delos, onde somente Atenas enriquece e prospera? Justamente por haver essa pergunta na mente, é que Esparta não mais tolera e não mais aceita essa liderança e essas imposições de Atenas. Esparta forma sua própria liga. Esparta forma a Liga do Peloponeso. Esparta e suas aliadas começam a rivalizar em grande maneira, em grande porte, realmente com a Liga de Delos. E você já sabe o que virá surgir. Surgirá uma nova guerra, mas não uma guerra contra inimigos externos,
mas uma guerra entre si. Os gregos lutarão entre si, a chamada Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso, meus queridos, aconteceu de 431 a.C. até 404 a.C. Nesse momento, nós temos então que essa guerra irá durar uma verdadeira, quase um empate, já que Atenas tem a supremacia da batalha marítima e Esparta tem a supremacia da batalha terrestre. As duas cidades, ao longo do tempo, vão tendo vitórias e derrotas, mantendo um certo equilíbrio, até o ponto em que Esparta decide buscar ajuda de seus antigos inimigos. Esparta, utilizando a marinha persa, consegue a vitória na Guerra do Peloponeso. Desta maneira, Esparta assume o comando da Grécia. Esparta assume uma hegemonia sobre a Grécia. Esparta, uma cidade autoritária, uma cidade oligárquica, uma cidade xenófoba, uma cidade que não prioriza o comércio, não consegue fazer o crescimento da Grécia. Dessa maneira, a Grécia começa a entrar em declínio. As cidades-estado, as polis gregas começam a entrar em declínio. Inclusive Esparta. Esparta também começa a declinar. Esse declínio é gerado justamente pelo modo de vida espartano, que não promove um crescimento e um enriquecimento. Dessa maneira, cada vez mais decadente, chega ao ponto em que Esparta será derrotada pelo exército tebano. Mas Tebas não vai conseguir ficar durante muito tempo também comandando a Grécia, já que nós temos que, ao ficarem mais fracas, ao se enfraquecerem, as cidades polis abriram espaço para um povo do norte, os macedônios. Filipe II, rei da Macedônia, cria um grandioso e poderoso exército. Filipe II, rei da Macedônia, está ampliando o seu reino, o transformando em um império. E dessa maneira, com novas tecnologias, novas estratégias, usando a falange, com lanças maiores, usando a sarissa e novas maneiras de batalha, os macedônios derrotam e conquistam a Grécia. Diferente de outros momentos em que as cidades-estado mantiveram a sua autonomia, mesmo estando sob influência de Atenas ou de Esparta, neste momento as cidades-estado perderam completamente sua autonomia. Vão adentrar e fazer parte obrigatoriamente do Império da Macedônia. E aí vem a questão, lá no nosso primeiro vídeo eu falei, não existe Império Grego. Realmente, este império que surge agora é o Império da Macedônia. A vitória total, onde Filipe II irá garantir a supremacia dos macedônios sobre as cidades gregas, acontece justamente no ano de 338 a.C., na Batalha de Queroneia. Com isso, a decadência das polis, a perda de autonomia e o nascimento do Império da Macedônia, nós temos o final do período clássico e o nascimento do período helenístico, que será tema do nosso próximo vídeo aqui da nossa playlist. Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo trouxe informações que foram úteis para você, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho para você receber sempre novas notificações dos novos vídeos que nós postarmos e ajude o História à la Carte a crescer e ficar um canal de cada vez que possa ajudar cada vez mais pessoas como você. Um grande abraço, meu amigo, vida longa e próspera e até a próxima!